Hoje, usando o Salmo 13, eu quero te ensinar uma técnica milenar de estudo. E apesar de ser tão conhecida, ela é pouquíssimo usada pelos estudantes da Bíblia. Então, se você quer aprender um pouco dessa técnica, ou melhor, se você quer ter clareza e passar a aplicar essa técnica no seu estudo bíblico para melhorar ainda mais, acompanhe a gente aqui no vídeo. Então vamos lá para mais um vídeo nesse dia 14 para estudarmos o Salmo de número 13. E eu quero ler aqui o Salmo na versão Almeida Revista e Atualizada. E diz assim o texto das Escrituras: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então aqui agora eu quero te mostrar essa técnica que é uma técnica milenar a respeito de qualquer tipo de estudo. Porém eu vejo que muitas pessoas não usam essa técnica para o estudo da Bíblia. E é a técnica das anotações. Deixa eu colocar essa palavra aqui num destaque. A técnica das anotações. Pois bem, o que acontece? Eu, por exemplo, quando estou gravando esse vídeo aqui para vocês, eu faço exatamente aquilo que eu falo para os alunos no Desafio SMB e também para o pessoal que segue o nosso projeto A Bíblia Simples. Eu apenas leio o texto uma vez antes de começar a gravar o vídeo. Só para eu falar assim, nesse texto eu vou tratar de tal técnica ou de tal coisa a respeito do estudo bíblico, ou vou dar tal dica, enfim, só para isso. E depois eu aplico de forma no ao vivo mesmo. Só que é completamente ao vivo, gravado, não tem nada de anotação, não tem nada aqui na minha frente que eu tenha anotado para eu poder falar assim, agora eu vou seguir esse passo a passo. Não, eu vou realmente como se você estivesse também estudando o texto bíblico, só para você perceber como é possível a gente entender a Bíblia de forma simples e você também aplicar esse tipo de técnica para melhorar o seu estudo bíblico. Pois bem, a técnica das anotações é bastante simples. Todo mundo acho que faz isso ou já fez isso na aula na escola, na faculdade, às vezes até na igreja, enfim, já fez isso, mas muitas pessoas não fazem isso para estudar o texto bíblico. E eu quero aqui fazer essas anotações da seguinte forma. Eu vou colocar todo o texto bíblico aqui em negrito e eu vou dividir o texto em parágrafos. E aqui eu percebo 3 parágrafos no texto. O primeiro parágrafo, vou colocar aqui, número 1, é um questionamento, ou são questionamentos, do salmista a Deus. No parágrafo 2, nós temos pedidos do salmista ao Senhor. Pedidos do salmista, vamos colocar assim, pela ação do Senhor. Ok? E no terceiro parágrafo, a partir do versículo 5, nós temos então aqui um momento de, uma declaração de confiança e louvor ao Senhor. Louvor / vamos colocar aqui, gratidão ao Senhor. Ok? Nós temos esses 3 parágrafos, a questão
Da divisão de parágrafos eu já tratei com vocês em outros estudos, provavelmente nós vamos fazer isso também mais à frente, mas depois você pode ler aí com mais calma o texto e perceber esses parágrafos. Isso é o que eu percebo aqui nessa segunda leitura. Então, eu quero começar a fazer as anotações, seja do texto inteiro, seja por parágrafo, seja por versículo. Então, eu quero, antes de ir para versículo por versículo ou por parágrafo, eu quero, primeiro, né, a questão de colocarmos os parágrafos já são anotações em si, ok? Essa divisão por parágrafo já são anotações de percepções que temos a respeito do texto. Mas eu quero, por exemplo, começar aqui observando, né, ou anotando que este é um salmo de uma pessoa desesperada. O salmista está desesperado com a situação que está passando. Mas também não só uma pessoa desesperada. Ela é uma pessoa confiante. Apesar do desespero da situação, ela confia, ok? E não só de uma pessoa desesperada, mas também confiante, como também de uma pessoa confiante e grata. Uma pessoa que é grata porque sabe tudo aquilo que já recebeu, que já percebeu de Deus, ok? Então, essa é a minha primeira anotação, talvez, do geral do Salmo, ok? Uma outra anotação é um Salmo que não tem uma resolução, ou seja, o que eu percebo? Eu percebo que ele fez uma oração, que ele está em uma situação que ele fez uma oração, mas que ele ainda não passou pela resolução daquela situação. A gente não sabe se ele teve a situação resolvida ou não. A única coisa que a gente sabe é que ele confia que ele pode ter a sua situação resolvida, ok? Então essas são as minhas anotações sobre... Eu vou colocar em laranja as anotações. Essas são as minhas anotações sobre o Salmo inteiro. Agora, vamos fazer anotações sobre esse parágrafo. Vamos agora fazer uma nova leitura para a gente ver o que a gente percebe dentro dos parágrafos. Aqui o primeiro parágrafo, ele está questionando a Deus sobre algumas coisas. Então, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? O que a gente pode perceber aqui? Primeiro, uma questão de tempo. Ou um senso de urgência na situação. Né? Ele fala várias vezes até quando, até quando, até quando. Né? Então o salmista tem um senso de urgência naquela situação. A gente percebe aqui tristeza no salmista. Ele fala aqui, né, com tristeza no coração a cada dia, certo? Ele está relutando, tristeza, relutância interna, ou seja, está havendo um conflito interno dentro dele, porque ele está vendo o inimigo se erguendo contra ele e parece que não há ação de Deus por outro lado, certo? Então a gente percebe esses sentimentos, esses daqui são, vamos colocar aqui, sentimentos do salmista, ok? Tristeza, relutância interna, talvez abandono e solidão. Ele se sente sozinho, ele se sente talvez abandonado no sentido não de que Deus sumiu, mas abandonado no sentido de não perceber a ação de Deus, ok? Então, essas são algumas anotações a respeito desse primeiro parágrafo. Agora, aqui no segundo parágrafo, que é um parágrafo onde o salmista começa a pedir a Deus, atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele.
e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, veja só que o salmista está preocupado e pedindo a Deus ou clamando a Deus por atenção, necessidade de atenção ou de resposta de Deus. Ele pede ao Senhor que ilumine os seus olhos para que ele não durma o sono da morte. Isso aqui, claro, é uma metáfora para, olha, Senhor, me dá sabedoria, me dá visão, me dá direção, senso de direção, para que eu não caia numa cilada e acabe morrendo, e acabe vacilando, e acabe caindo nas garras dos inimigos, certo? E aí ele fala, né, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele. Ele está preocupado aqui também com a preocupação com a vitória, a possível vitória do inimigo que poderia levá-lo a levar, né, a vitória do inimigo poderia levar o próprio inimigo a achar que Deus não protege ou não cuida dos seus filhos. Ok? Então ele está preocupado com isso, né? Com a possibilidade de ele acabar caindo nessa situação e vindo eu a vacilar, inclusive ele fala, vindo eu a perder o passo ou a tropeçar, né? Vacilar aqui no sentido de tropeçar nas armadilhas dos inimigos, e então os inimigos acabarem tendo um senso de vitória no sentido de, tá vendo aí? Deus não protege, Deus não faz isso com ele. Essa é a minha percepção nesse momento aqui, desse segundo parágrafo. Agora vamos para o terceiro parágrafo. E o terceiro é uma declaração de confiança e louvor, gratidão ao Senhor. Ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Veja só, o inimigo dele, caso prevaleça contra ele, pode ter esse senso de vitória e de que Deus não protege. Porém, ele fala, no tocante a mim, é como se ele falasse assim, meu inimigo pode pensar isso, mas eu confio na tua graça, que regozijo na tua salvação. Independente de se em um momento meu inimigo prevalece contra mim, eu confio no Senhor. Então, aqui a gente tem uma contraposição dos pensamentos. O inimigo versus o salmista. Então, o inimigo pensa, como a gente colocou ali em cima, né? Que Deus não cuida. E o salmista tem claramente a ideia de que Deus salva por sua graça. O salmista tem claramente essa ideia. E não só isso, como o salmista louva e engrandece ao Senhor, porque Ele faz tudo de muito bom para seus filhos. E aqui tudo de bom, na verdade, não é a percepção do salmista sobre aquilo que é bom aos seus olhos, mas, de fato, tudo aquilo que é muito bom ou que é de bem à vista do próprio Deus. Então, veja só, fizemos aqui algumas anotações a respeito do texto. E se a gente for um pouco mais a fundo no texto, se a gente reler cada pedaço do texto, e eu te incentivo a fazer isso agora. Talvez, enquanto eu estava lendo o texto e fazendo essas anotações, você estava percebendo algumas outras coisas. Eu tenho certeza disso. Com certeza você também percebeu, olha, mas e tal coisa?
E olha, aquele ponto ali, e esse que é o grande exercício, essa que é a grande maravilha dessa prática das anotações. É porque isso se torna, vamos dizer assim, quase que infinito. Porque você pode ler o texto novamente, talvez pegar em uma outra versão e começar a fazer mais anotações aqui. Talvez você juntar num grupo de estudos, né, alguns irmãos da sua igreja, seus familiares, e falar assim, vamos reler aqui? E você já tem essas minhas anotações. E aí daqui a pouco você começa a reler o texto e você percebe, opa, isso aqui. Opa, e aquilo ali? Opa, e tal outra coisa? E aí você começa a ter muito mais riqueza. Eu costumo dizer que geralmente a gente vai ter um senso mais completo do texto a partir da 10ª leitura. Agora imagina, se apenas com 2 leituras a gente já fez essas anotações sobre o texto, imagina só se eu passasse aqui, sei lá, talvez 1 hora e relesse o texto mais umas 7, 8 vezes e continuasse fazendo as anotações que vão aparecendo à medida que eu vou lendo o texto. Porque cada vez que a gente lê, a nossa mente vai se abrindo mais. E se a gente lê, inclusive, em outras versões, isso se torna ainda maior. Então, essa lista de anotações vai só crescendo, e a nossa percepção, nosso entendimento sobre a Escritura vai somente crescendo. Ok? Então, essa é a técnica que eu queria, pelo menos, começar a apresentar aqui a vocês. Claro, um pouco mais para frente eu vou falar de coisas um pouco mais avançadas sobre como fazer essa técnica, né? Sobre como aprimorar essa técnica das anotações, mas pelo menos para você começar, para você estar presente para esta técnica, ok? Fato é que muitas pessoas sabem disso, fazem isso para várias coisas, mas não fazem para a leitura, para o estudo da Bíblia. Comece a fazer isso, você vai ver a diferença que vai fazer para você. E eu queria deixar aqui para você uma aplicação rápida. E o texto, como nós vimos, é um salmo de uma pessoa desesperada, porém confiante e grata. Mas também é um salmo que não tem uma resolução. O que eu quero te dizer é que, apesar, talvez, de momentos que trazem desespero, trazem insegurança, que trazem para a gente momentos para a gente refletir na vida, porque a gente precisa tomar decisões, apesar de momentos talvez muito complexos, muito complicados na nossa vida. Talvez você esteja passando por um deles hoje. O que eu quero te dizer é que você deve se manter confiante em Deus, confiante no Senhor. O salmista, ele estava desesperado, mas ele entrou em oração ao Senhor, porque ele confiava. E não somente confiava, como ele era grato por tudo aquilo que Deus já havia feito. Ele confiava na palavra de Deus e ele tinha provas, porque Deus já havia feito muito bem a ele. E eu quero te dizer uma coisa, independente de como será a resolução dessa situação da sua vida, ou de qualquer situação que você venha a passar, por pior que seja, independente da resolução. Se for uma resolução aparentemente boa, se for uma resolução aparentemente má aos nossos olhos, ou não boa aos nossos olhos, tenha plena convicção de que o Deus que é soberano, o Deus que é muito bom, esse Deus em quem nós confiamos, esse Deus, ele é o Deus da graça, ele é o Deus da nossa salvação. E por isso, independente dos resultados, a nossa vida é uma vida de louvor a Deus, é uma vida dedicada a Deus. Dedique sua vida a Deus, independente do momento que você estiver passando. Se este vídeo foi abençoador para você, te ajudou no estudo bíblico, compartilha com mais irmãos. É uma forma de você poder ajudar-nos aqui no projeto, demonstrar sua gratidão por tudo aquilo que nós temos ensinado e também demonstrar o seu amor
por aquela pessoa para quem você vai enviar, porque você quer que ela cresça em graça e em conhecimento. Que Deus te abençoe e até a próxima.